Olá, gente! Tudo bem? Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou conversando com vocês aqui, esperando o pessoal entrar. Hoje nós temos transmissão ao vivo e a pedido da Jaqueline, nós vamos falar sobre relacionamentos. Então você que está me ouvindo, se você tem algum assunto, alguma coisa que você gostaria de ouvir, manda para mim. Vai ser um prazer estar falando com você. Quem vai entrando já vai me falando um oi. Vai mandando um oizinho aqui pra mim. E você que tá me assistindo, taca o dedo nesse coração. Coloca muito joinha aí, que eu quero ver aqui. Já vai compartilhando também. Então você que entra, já compartilha. Eu tô aqui com o meu retorno, ó. Hoje eu estou fazendo do celular, gente, a transmissão. Porque vocês viram que ficar travando e às vezes eu não vi o recadinho de vocês. E hoje a produção me colocou aqui, me deu essa opção da gente fazer por celular. E aí aqui eu já estou publicando lá no meu perfil. Então você também já entra, já compartilha a transmissão. Deixa eu abrir aqui o retorno, vou colocar o som bem baixinho e coloca o dedo, taca o dedo nesse coração aí. Você também pode convidar as pessoas para participarem dessa transmissão. Tem um balãozinho que apareceu aqui, o que é isso? Eu posso escrever um comentário. Oh, que legal. Então, você pode também estar convidando pessoas. Então, quando você clica no compartilhar aí, você pode compartilhar no grupo, você pode compartilhar público, você pode copiar o link e mandar por mensagem para as pessoas, tá bom? A gente vai falar sobre relacionamento. A Lu tá me mandando um boa noite aqui. Boa noite, Lu, tudo bem? Como tá as coisas aí em Marília? Tá muito calor? Aqui tá um calor, gente, terrível. Em Cândido Mota. Cândido Mota está um calor muito grande. Aí tá calor... Tá temperatura alta aí. A Mirna tá aqui comigo também. A Marisa também já entrou. Sejam muito bem-vindas. Já entra e já compartilha. Você que vai entrando, vai me falando um oi aqui. A Raquel tá aqui comigo também. Taca o dedo no coração, gente. Eu quero muito joinha, hein? Hoje a gente vai falar sobre relacionamento. E você tem problema de relacionamento? Relacionamento familiar, relacionamento com amigos, relacionamento dentro do ambiente de trabalho. Você é uma pessoa que às vezes tem dificuldade de se relacionar, ou tem aquela pessoa que aquele calo no seu sapato, você não sabe muito bem o que você faz com aquela pessoa que você tem que conviver. A gente vai falar sobre isso. Como é que eu consigo manter e ter relacionamentos saudáveis? É uma dificuldade muito grande que as pessoas têm, porque, afinal de contas, nós temos pessoas que têm visões diferentes, realidades diferentes, percepções diferentes, valores diferentes. E aí, quando eu me relaciono com o outro, eu sou literalmente meio que obrigada a engolir essa pessoa, né? Eu sou obrigada muitas vezes a passar por cima das coisas que eu acredito. Eu sou muitas vezes desafiado a enfrentar algumas situações ou a me posicionar diante de algumas situações. E às vezes o que acontece? Gera conflito, porque eu defendo meu ponto de vista, a pessoa defende o ponto de vista dela e assim as coisas vão indo e vai gerando uma série de problemas, né? Vamos lá, quem vai entrando vai falando um oi pra mim, manda recadinho. Se vocês tiverem perguntas, vocês podem mandar. Se vocês quiserem algum assunto para nossa próxima transmissão, eu tive uma pergunta bem legal que fizeram para mim recentemente lá na minha página. Uma mocinha de 19 anos falou assim: Gláucia, eu tô com muita dificuldade de saber qual carreira eu vou seguir, qual vai ser minha profissão. Eu não sei que faculdade fazer, eu não sei como que eu vou optar, eu não sei qual que é a minha vocação. Na próxima transmissão eu vou responder essa pergunta aqui ao vivo, online para vocês. Então, se você tiver pessoas que não sabem muito bem o que quer fazer, não sabe se está na profissão certa ou não, que não entende qual que é a vocação dela, você pode avisar essa pessoa que a gente vai ter transmissão. Aqui o Ellen entrou falando que tá em São Paulo, né? Tá calor aí em São Paulo? Se tiver calor, me avisa que tá calor. Aqui tá muito calor, gente. Tá bem quente. E aí, para fazer a transmissão, eu fico com o ventilador desligado, que aqui nessa sala não tem ar-condicionado. E aí eu tô transpirando. Vocês podem ver que minha pele tá até brilhando, ó, de tanto calor. Hoje a gente vai falar sobre relacionamentos, ok? Você que vai entrando, compartilhou? Você já compartilhou? Então, se você não compartilhou, pega aí, clica no comentários e você vai em compartilhar. E aí você vai compartilhar essa transmissão com as pessoas para ajudar a gente a atingir o máximo de pessoas possível. Eu conto muito com a participação de vocês, ok? A Eliane está entrando aqui também. Seja muito bem-vinda, Eliane. Aqui eu tô com o meu retorno.
Então, eu vou vendo aqui. E aí, quando vocês mandam o recadinho, é melhor ainda, porque daí eu consigo ver quem tá conversando aqui comigo, quem tá aqui junto comigo, tá bom? Então, manda recadinho aqui pra mim, que eu quero ver o recado de vocês. Eu quero vocês super ativos participando nessa transmissão, onde nós vamos falar sobre relacionamento. Não esquece de colocar muito áudio, colocar muito joinha, de tacar o dedo no coração. Vamos esperar um pouquinho mais para mais pessoas entrarem, porque aí as pessoas vão recebendo a notificação da transmissão e elas vão entrando aqui. E hoje eu tô fazendo diferente, estou fazendo uma quinta-feira a transmissão. E você gostou? Para você melhor na quinta ou na terça-feira? Depois você marca aqui no comentário qual dia da semana você prefere. Se você prefere live na quinta ou se você prefere live na sexta, tá bom? A Marlúcia, oi Marlúcia, tudo bem? Seja muito bem-vinda. A Marisa tá me mandando boa noite aqui também. Boa noite, Marisa. Tá calor aí em Assis, Marisa? Tô vendo aqui os comentários, gente. Lembrando que se você tem perguntas, se você tem dúvidas, qualquer coisa que a gente vai falar hoje sobre relacionamentos. Vamos desvendar os mitos dos relacionamentos. Por que é tão difícil a gente se relacionar, gente? Por que é tão difícil, às vezes, eu me relacionar? E olha que interessante, às vezes as pessoas, elas são muito mais educadas, muito mais gentis no ambiente onde elas não conhecem, onde elas não têm tanta intimidade, do que dentro da própria casa. E aí surge essa incógnita, né? Porque muitas vezes eu consigo me relacionar de uma forma muito mais amorosa, muito mais educada com pessoas que eu não conheço do que com pessoas que eu conheço, né? É um desafio que a gente vai enfrentando. A Jaqueline tá aqui, a live está sendo feita especialmente para a Jaqueline. Ela que pediu para a gente conversar sobre esse assunto. Então, já que se você tiver dúvida, se você tiver pergunta, você coloca aqui para mim. Já compartilha essa transmissão com todo mundo, para todo mundo entrar aqui e a gente ter o máximo de pessoas participando dessa transmissão. Mas vamos falar sobre relacionamento? Então, eu não vou pegar aqui, gente, um tipo de relacionamento pré-determinado, né? Eu vou falar um pouco de forma genérica sobre todos os relacionamentos que permeiam a nossa vida. Então você pode adequar tudo isso aos seus relacionamentos familiares, aos seus relacionamentos profissionais, aos seus relacionamentos com os filhos, amigos e etc, tá? Então vamos lá. A gente precisa entender como é que a gente consegue desenvolver relacionamento saudável. E o que é um relacionamento saudável? O relacionamento saudável, se a gente for partir no pressuposto de um antônimo, é um relacionamento que não é um relacionamento destrutivo, não é um relacionamento doentio. E às vezes em relações amorosas a gente vê muito isso. Pessoas que acabam abrindo mão do seu próprio eu, da sua individualidade, abrindo mão do seu respeito próprio, abrindo mão do seu amor próprio para viver em prol do outro. E ainda que isso implique nessa pessoa em perder o respeito. Então, um ponto principal quando a gente fala de relacionamento saudável são relacionamentos onde existe respeito. Se eu tenho um relacionamento onde não existe respeito, seja um relacionamento familiar, seja um relacionamento profissional, eu preciso repensar esse relacionamento. Eu preciso resolver esse problema e resolver essa questão. Então, se eu não tenho respeito de ambas as partes dentro desse relacionamento, eu tenho um grande problema, tá? Eu tenho um grande problema. Deixa eu ver aqui, que vem nos comentários, tá subindo aqui, gente. Então, o principal ponto, quando eu falo de relacionamento saudável, eu falo de relacionamento onde eu tenho respeito de ambas as partes. E aqui a gente tá falando de duas partes, duas pessoas dentro de um relacionamento. No relacionamento familiar, dentro desse núcleo familiar, qual que é a principal coisa? É ter respeito. Eu atribuo a um relacionamento saudável a característica do quê? Do respeito. Então, eu posso discordar do ponto de vista da pessoa, eu posso achar outras coisas, eu posso torcer para o time diferente daquela pessoa, mas eu respeito o ponto de vista dela. E o segundo ponto, eu também respeito o meu limite em relação a esse relacionamento. Por quê? Quando a gente passa os limites, né, e todos nós temos os nossos limites, que é um momento, a nossa zona de conforto, onde a gente não se sente invadido. Eu estava conversando isso com a coach ontem. Como coach, eu acabo entrando na vida das pessoas, né? Mas eu não tenho o poder de fazer uma pessoa mudar. Quem muda é ela. E aí eu até brinquei, usei um termo bem interessante que foi o seguinte: eu posso provocar a pessoa a tentar mudar seu comportamento, mas eu não posso empurrá-la.
Então, alguns relacionamentos, eles acabam trazendo isso. Eu não respeito o limite da pessoa e aí eu acabo tendo o quê? Um relacionamento invasivo. A pessoa lá entra demais na minha vida. Às vezes a gente acaba deixando essa pessoa entrar demais na nossa vida e ela não respeita o meu limite, ela não respeita o meu espaço. Então, todo relacionamento, para que seja um relacionamento saudável, primeiro ponto, ele precisa ter respeito e segundo ponto, eu preciso respeitar o limite do outro. Então, a gente tem que entender que existe uma linha imaginária que eu não posso passar ali. E é importante que você, para que você tenha relacionamentos saudáveis, você deixe claro também qual que é o teu limite. Qual que é essa linha que essas pessoas não podem passar? Até aqui a pessoa pode ir, passou daqui eu não permito que ela passe mais, porque eu me sinto invadida e isso me prejudica, isso faz mal pra mim. E aí esse relacionamento que era pra ser um relacionamento saudável acaba se transformando num relacionamento doentio, um relacionamento destrutivo, um relacionamento que vai fazer você ficar estressada, que vai gerar uma série de circunstâncias, ok? Então esse é um ponto. Então a gente entendeu o que é relacionamento saudável. Ficou claro pra vocês? Ficou claro? Coloca muito joinha, muito au, muito coração aqui pra mim, tá? Entendendo o que é relacionamento saudável, que eu tenho dois pressupostos de respeitar o limite do outro e ter os meus limites respeitados. E além disso, respeitar esse espaço, né, ter o respeito dentro desse relacionamento. Boa noite, Márcia, seja bem-vinda. Eu preciso entender que o meu sucesso, né, a minha visão de sucesso como ser humano, de certa forma, está diretamente relacionada ao sucesso que eu tenho nos meus relacionamentos. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que tem sérios problemas familiares de relacionamento, e aí eu não consigo ser plena, eu não consigo ser feliz totalmente. Por quê? Porque eu acabo transmitindo toda essa carga, toda essa emoção para outras áreas da minha vida. Então, todo lugar da minha vida onde eu tenho um relacionamento que não é um relacionamento saudável, eu acabo somatizando isso e generalizando isso para outras áreas da minha vida. Sabe aquela coisa que acontece às vezes, por exemplo, que uma mulher vai se casa com um homem, esse homem não é aquela pessoa que ele imaginou, ela se decepciona nesse relacionamento, aí ela sai desse relacionamento, mas aí ela começa a pensar que nenhum homem presta, ou que nenhum chefe presta, ou fala mal de todos os chefes, seja o que for. É interessante porque, embora ela tenha saído do relacionamento, esse relacionamento não saiu dela. E ela vai generalizando isso, tá? A gente vai conversar um pouco sobre isso também. Então, meu sucesso vai depender da habilidade que eu tenho em criar e manter relacionamentos na minha vida. Ninguém é feliz sozinho. Por mais que uma pessoa seja super independente, é necessário na vida dela que ela tenha relacionamentos. E o meu sucesso, a minha felicidade, a minha plenitude vai depender da forma como estabeleço esses relacionamentos e eu cultivo esses relacionamentos na minha vida. Porque às vezes você pode ter uma série de amigos e esses amigos não param na sua vida. Esse ciclo vai rodando. É lógico, a gente sempre tem pessoas que estão entrando e saindo da nossa vida. Mas existem pessoas que são permanentes, que elas vão ficar ali, que elas vão continuar com a gente, que elas vão continuar se relacionando com a gente. E eu sempre falo o seguinte, teve uma vez que uma pessoa falou assim pra mim no treinamento, que eu fui dar numa empresa. Meu objetivo é fazer da vida daquela pessoa que era chefe dela um inferno. Olha que coisa mais terrível, porque a partir do momento que eu falo que eu vou fazer o inferno na vida do outro, eu não tô nada mais nada menos do que externalizando o inferno que eu já tenho dentro de mim. Imagine você levantar da cama todos os dias para ir trabalhar e ter na sua mente o seguinte objetivo, fazer a vida do outro um inferno. Significa que a tua vida também vai ser um inferno, porque você está criando esse ambiente dentro desse lugar. Então eu sou bem daquela teoria, no que depender de você, tem uma paz com todo mundo. E aqui eu vou dar algumas dicas para vocês de como trabalhar o emocional, como trabalhar a inteligência emocional para cultivar esses relacionamentos. Quando a gente fala de recolocação profissional, por exemplo, um ponto que é fundamental é o que? O networking. É sua rede de relacionamentos profissionais. Se eu não tenho uma rede de relacionamentos profissionais saudável e eu preciso de uma recolocação, eu preciso vender um serviço, eu preciso de uma indicação, o que acontece? Eu não vou ter esse tipo de relacionamento, eu não vou ter esse tipo de negociação, eu não vou ter esse tipo de facilitador profissional. Então, desde a minha vida profissional até minha vida familiar,
eu preciso ter relacionamentos que sejam relacionamentos produtivos. Eu preciso me dar bem com as pessoas. Eu preciso saber lidar com as pessoas para não ter problemas. Faz sentido, gente? Se faz sentido, coloca muito joinha, muito coração aqui para mim, porque eu tô vendo que vocês estão entendendo, tá ficando claro, tá bom? Lembrando que se vocês tiverem dúvidas, perguntas, vocês podem mandar aqui para mim, que eu tô aqui com o retorno, eu vejo certinho, e aí eu já respondo aqui na hora para você, tá bom? Vamos lá. Continuando então, o grande problema que a gente tem em relação a relacionamentos, geralmente está ligado ao quê? A um termo que nós chamamos de inteligência emocional. Eu sempre converso com você sobre inteligência emocional. E o que é inteligência emocional? Vamos lembrar? Inteligência emocional nada mais é do que a capacidade que eu tenho de reconhecer, controlar e comunicar minhas emoções de forma efetiva. Então, à medida que eu consigo reconhecer a maneira como estou me sentindo, eu consigo controlar as minhas emoções e eu consigo expressar essas emoções para o outro de forma clara e efetiva, significa que eu tenho inteligência emocional. Um exemplo, imagine que uma pessoa vai e grita comigo dentro do ambiente de trabalho. Primeiro ponto, eu tenho a capacidade de reconhecer que eu fiquei, por exemplo, com raiva nessa situação, ou que eu fiquei triste, ou que eu fiquei irada nessa situação. Segundo ponto, eu tenho a capacidade de controlar essa emoção. Então, se eu tô com raiva, se eu tô triste, quando eu tenho inteligência emocional, eu consigo me controlar, eu consigo manter o meu equilíbrio, eu consigo manter a minha razão, eu consigo manter essa estabilidade emocional. E depois, qual que é o terceiro ponto? Eu comunico isso para o outro. E esse comunicar, essa expressão, ela não é referente a uma agressão ou a um ataque, porque a nossa tendência, o que é? Eu tentar atacar o outro. Mas no momento oportuno, no momento certo, eu chego para o outro e falo assim, olha, tal dia ou a tal hora você gritou comigo e isso me deixou extremamente desconfortável. Então, eu consigo comunicar isso com o outro. Eu não fico bicudo, eu não vou falar para uma outra pessoa que não tem nada a ver com aquele problema e sair fazendo fofoca dentro da empresa, ok? Então, no que depender de você, seja uma pessoa sensata e desenvolva a sua inteligência emocional. E aí, eu quero falar com você sobre aqui 5 pontos que são fundamentais para a gente conseguir desenvolver nossos relacionamentos saudáveis, tá bom? Então, vamos lá. Qual que é o primeiro ponto que eu preciso aprender, que eu preciso desenvolver e que eu preciso trabalhar na minha vida? Como gerenciar o meu estresse. Muitas vezes, dentro dos relacionamentos, nós acabamos levando algo, nós acabamos trazendo algo para dentro do relacionamento que não tem nada a ver com aquela pessoa. Então, por exemplo, um professor chega, ele tomou uma fechada no trânsito e ele chega para dar aula na sala de aula e ele se irrita com o aluno que está conversando. A irritação, a raiva que ele estava era da situação anterior. Mas como ele não soube gerenciar isso, o que ele faz? Ele vai e canaliza essa energia, canaliza essa emoção para o aluno que está conversando na sala de aula. E aí, o que ele faz? Ele grita, ou ele tem determinado tipo de atitude, que é uma atitude que não é atitude aprovada. Então, quando eu consigo gerenciar meu estresse, sabe aquela questão? Eu vou e ao invés de eu jogar meus problemas no outro, eu entendo que aquela pessoa que está naquele momento ali, ela não tem nada a ver com aquela situação. Eu isolo isso, eu consigo fazer o quê? Desenvolver inteligência emocional, trabalhar as minhas emoções, entender o que eu estou sentindo, controlar essa emoção e aí eu me comunico. Então, acontece muito as pessoas terem problemas dentro do ambiente de trabalho, quando elas chegam em casa, o que elas fazem? Elas descontam tudo nos filhos. Então, ela grita com o filho, briga com o esposo, com a esposa, chuta o cachorro e faz um monte de coisa nesse sentido. Então, se eu tenho inteligência emocional, eu reconheço que eu estou irritado, eu reconheço que eu estou nervoso, eu controlo essa situação e aí eu chego para minha esposa, para o meu esposo, para o meu filho e falo assim, olha, hoje eu não tive um dia legal, eu vou ficar quietinho lá dentro do meu quarto, trancadinho, mas eu comunico isso. Por quê? Às vezes a gente chega irritado, bravo ou estressado com uma situação, nossa tendência é o quê? É ficar retraída, ficar recluso. E aí a pessoa fica assim, mas o que você tem? O que você tem? O que você tem? Aconteceu alguma coisa? E ao invés de se comunicar, o que a pessoa faz? Ela não comunica, ela fala assim, não foi nada. Então, isso é um grande erro,
Porque aí a pessoa acha que ela está fazendo alguma coisa ou que ela fez alguma coisa de errado e ela vai tentar remediar essa situação. E a outra pessoa já está nervosa e isso vai ser o gatilho para essa pessoa descontar toda a raiva dela em uma outra pessoa que está querendo ajudar, tá bom? Paulo, muito boa noite, seja muito bem-vindo. A Nanda também está aqui comigo. Gente, quem vai entrando vai compartilhando, tá? Nós estamos falando sobre relacionamento. Se vocês tiverem perguntas, vocês colocam aqui pra mim, tá bom? Vamos lá. Qual que é a segunda dica? Comunicar-se com clareza, que é o ponto que eu estava já falando com vocês. Então, se eu me comunico com clareza, a pessoa pergunta, o que você tem? Olha, hoje eu não tive um bom dia no trabalho, eu estou muito estressado, ou estou muito nervoso com determinada situação que aconteceu no ambiente de trabalho, então eu prefiro ficar mais quieto, eu prefiro ficar mais retraído, eu não quero conversar sobre esse assunto porque foi um assunto muito desgastante. Então a pessoa sabe, lembra o respeito e o limite? A pessoa sabe qual que é o limite que você tem ali e ela vai respeitar esse limite. Ela vai ficar, mas o que você tem? Fala o que você tem. Acontece muito em relacionamento marido-mulher, né? Namorada. A pessoa fica brava por algum comportamento que o outro fez e aí o que acontece? Ao invés de comunicar isso, fica com o bico deste tamanho, né? Fazendo cara feia, aquela carona feia, emburrada. E a pessoa fala assim, mas o que você tem? Ah, não tem nada. Por quê? Você acha que eu tenho alguma coisa? Então, ao invés de ser claro no processo de comunicação, a pessoa fica fazendo esses enigmas, querendo que a outra adivinhe o que ela está passando, querendo que a outra adivinhe o que ela está sentindo. E nós não temos essa capacidade de adivinhar o que o outro está sentindo, o que o outro está pensando. Por isso é fundamental que se eu quero ter um relacionamento saudável, eu necessito ter uma comunicação clara e sincera. E sinceridade é totalmente diferente de grosseria, é totalmente diferente de estupidez. São duas coisas totalmente diferentes. Então eu posso ser sincero numa colocação, sem ser grossa e sem ser estúpida com a outra pessoa, tá bom? Oi, Sônia, tudo bem? Seja muito bem-vindo, viu? Gente, tá fazendo sentido? Tá fazendo sentido? Coloca muito coração e muito joinha aqui pra mim, porque eu quero ver muitos joinhas e muitos corações. Vamos lá. Terceiro ponto, pra gente desenvolver um relacionamento saudável. O terceiro ponto é o seguinte. É necessário eu estar focado no presente. Por quê, gente? Porque às vezes nós levamos a nossa vida olhando para o passado. E aí, quando surge um problema, quando surge uma situação, ao invés de eu tratar aquele problema, aquela situação de forma focada, o que eu faço? Eu volto lá no passado. Eu falo assim, porque fulano sempre fez isso. Porque ciclano fazia isso. Porque meu chefe uma vez gritou comigo. Gritou, tá no passado, tá lá atrás. Para de olhar para o passado, porque se você ficar só olhando para o passado, você não vai conseguir viver o presente, você não vai conseguir ver o futuro. E sabe qual que é o grande problema da gente olhar para o passado, especialmente quando a gente fala de relacionamento? É se tornar uma pessoa amarga, uma pessoa rancorosa. Isso não vai produzir nada na tua vida. Pelo contrário, só vai causar um monte de coisa ruim, trazer um monte de energia negativa para você. Então, o passado ficou lá atrás. Eu não preciso ficar revivendo o passado. E às vezes tem pessoas que passam por problemas de relacionamento que são problemas sérios. E o que ela faz? Ao invés dela tentar transpor isso, ao invés dela tentar passar por cima disso, ao invés dela tentar superar isso, seja com ajuda psicológica, procurando um psicólogo, seja individualmente, seja desenvolvendo uma espiritualidade, ela faz o quê? Ela fica presa lá. Enquanto eu estiver preso no meu passado, eu não vou conseguir viver meu futuro. Então aí a pessoa fica andando em círculo, ela não sabe o que está acontecendo na vida dela. Por quê? Porque ela está olhando só para trás. Ela não vive o presente e ela não projeta o futuro. Então se você quer ser uma pessoa que tem relacionamentos saudáveis, que cultiva relacionamentos saudáveis na sua vida, deixa o passado para trás. Aconteceu? Aconteceu, ficou lá atrás. Eu não preciso ficar remoendo ou revivendo aquela emoção negativa e aquela situação na minha vida, tá bom? Boa noite, Kátia! Seja muito bem-vinda, viu? Estamos falando sobre relacionamentos, Kátia. Se você tiver alguma pergunta, manda aqui pra mim, tá bom? Então vamos lá, continuando, gente. Deixa eu ver aqui. A gente já falou que primeiro, eu preciso saber gerir o meu estresse. Segundo, eu tenho que saber aprender e desenvolver minha comunicação. Ficar focado no presente e um ponto que é muito forte, que é o quê? Ser capaz de perdoar.
perdoar o seu chefe, perdoar o seu esposo, perdoar seu filho, perdoar o seu amigo, perdoar você mesmo por algumas coisas que você pode ter cometido e que às vezes você carrega aí dentro de você. Então, se eu quero desenvolver relacionamentos saudáveis, eu preciso... Ai, que bom que você está gostando, Kátia! Eu preciso desenvolver o perdão. E eu estava assistindo, gente, outro dia, uma pregação daquele pastor Cláudio... aquele pastor super engraçado, acho que é Cláudio não sei o que lá agora, o nome dele, não me vem, fugiu o nome dele. E aí ele disse uma coisa que foi uma coisa muito forte para mim. Ele disse o seguinte: perdão não é amnésia. Porque a pessoa ela acha que ela vai perdoar e que ela não vai mais lembrar do que aconteceu. Então, pá, ela teve uma amnésia, sumiu, ela não se lembra de mais de nada. Perdão não é amnésia. O perdão é o quê? Eu olhar para aquela situação e aquela situação não doer mais. Então, eu sei que aquilo aconteceu, eu sei que eu passei por aquela situação, mas aquilo não me dói, não me machuca. É como se fosse uma cicatriz. Existe uma cicatriz ali. Eu sei que aquilo aconteceu, mas aquilo não dói mais, não sangra mais, não me machuca mais. E o perdão é uma prática. Então, quando eu decido que eu vou perdoar alguém, é o primeiro ponto, tá? A partir disso, eu vou trabalhando o meu emocional, as situações que aconteceram, e aí eu vou desenvolvendo isso gradativamente. Porque quando eu falo que eu vou perdoar alguém, e eu estou disposta a perdoar alguém, eu tenho que fazer todo um exercício mental em relação àquela situação pela qual eu passei e realmente deixar isso. Quando você não perdoa alguém, o que acontece? Você é uma pessoa, um carcereiro que fica lá preso dentro da jaula, dentro da cela com aquela pessoa ali. Então, quando você perdoa, você deixa essa pessoa embora. Você olha para frente, você não fica preso naquela situação. E como é bom você perdoar? Porque quando você perdoa, você vai se sentir mais leve, você vai deixar de carregar um peso que você não precisa mais carregar. Ah, mas você não sabe o que ela me fez, você não sabe a forma como ela me feriu, Glaucio. Tá bom. Só que aí entra a questão de que se você continuar guardando essa mágoa, guardando esse rancor, você vai estar envenenando a tua alma, você vai estar se envenenando. Então, quando eu aprendo a perdoar, você vai ver que quando você começa a desenvolver o perdão e a praticar o perdão, a sua vida, os seus relacionamentos vão ficar muito melhores. Então, é aquela coisa. E uma coisa que eu sempre falo, eu aprendi isso num curso de constelação familiar. E nesse curso, tinha uma coisa muito forte que o palestrante falava, que era o seguinte: se você acha que você não está pronto, mantenha uma distância saudável dessa pessoa que te machucou. O tempo, ele é capaz de curar um monte de coisa. Então, às vezes você pode ter um relacionamento e esse relacionamento foi um relacionamento que te machucou, que te feriu. E às vezes a gente tenta ficar insistindo e ficar próximo dessa pessoa. E aí o que acontece? Como a gente não perdoou, cada coisinha que essa pessoa faz vai se transformando numa bola de neve, vai acumulando mais e a gente fica sofrendo e fica ruminando essa situação. Então o ideal é o quê? Manter uma distância saudável. Se eu tenho uma situação, uma pessoa que me machucou, um relacionamento que me feriu, eu me afasto desse relacionamento, eu espero, eu me prontifico a perdoar essa pessoa, eu dou tempo para mim e para vivenciar esse perdão, para vivenciar essa situação, para tomar uma decisão de realmente depois me aproximar novamente, tá? Então, uma coisa que ajuda muito a gente é você trabalhar constantemente essa questão do perdão, de olhar para o outro, de tentar se colocar no lugar do outro. Tem uma coisa que a gente usa muito em PNL, que é o seguinte: cada pessoa, quando ela age de uma determinada forma, ela tem uma atitude positiva. Ela acha que ela vai ter alguma coisa positiva naquela situação. Então, por mais terrível que seja aquilo que a pessoa fez, de certa forma, ela, dentro dessa situação, ela tem algo que vai ser proveitoso, tá? E aí, quando eu me coloco no lugar do outro e começo a tentar entender por que ele agiu dessa forma, pratico empatia, isso vai desvencilhando. Como tolerar o defeito do próximo? Tá. A questão do defeito do próximo depende de qual defeito, né? Então, quando a gente começou a transmissão, eu falei para vocês o seguinte, que a minha perspectiva, a minha visão de mundo, os meus valores, muitas vezes não são compatíveis com o valor do outro.
Por exemplo, o que são valores? É tudo aquilo que tem muita importância e muito peso pra gente. Por exemplo, um valor que é muito forte pra mim é honestidade, tá? Então eu sou sim daquelas pessoas que se vem troco errado eu devolvo. Eu tenho essa característica. Eu não gosto de pessoas desonestas. Ética pra mim é muito importante. Transparência é muito importante. E aí, quando eu pego uma pessoa que eu identifico que não tem esse valor como o meu, que é capaz de fazer um jeitinho brasileiro ali para tentar driblar uma situação, isso me fere, isso me machuca. E aí, para mim, isso é um defeito da pessoa. Mas para aquela pessoa não é defeito. Ela acha que ela está agindo de forma normal, é natural para ela. Porque esse talvez não seja o valor dela. Então, quando eu começo a entender quais são os valores do outro, o comportamento do outro, eu começo a ficar muito mais flexível. Porque, às vezes, não com o meu comportamento ou minha conduta, mas em relação ao outro. Eu não preciso aceitar o outro, mas eu tenho que respeitá-lo na sua decisão. Faz sentido, gente? Eu não tenho a necessidade teve uma vez uma situação de conflito num ambiente onde eu trabalhava que tinha duas pessoas que não se conversavam. Elas chegavam na reunião, elas não olhavam para cada outra, não se cumprimentavam. E eu tive que chamar essas pessoas, porque a gente trabalhava numa equipe, e falei para elas o seguinte, eu falo, gente, eu não tô pedindo para vocês tomarem café uma na casa da outra, eu não tô pedindo para vocês saírem à noite uma com a outra, não é isso. Mas o que eu peço para vocês é respeito dentro desse ambiente. Respeito profissional aqui dentro. Então, independente dos problemas que vocês têm lá fora, aqui dentro a gente vai fazer dinâmicas de grupo, a gente vai discutir metas, a gente vai ter debates e para isso é necessário que vocês se conversem. E aí, dentro dessa conversa, a gente chegou ali dentro de um consenso e foi muito legal, porque depois essas duas pessoas voltaram a ser amigas novamente, voltaram a conversar e fazer todas as coisas. Deixa eu ver, peraí, é que tá subindo aqui sozinho, gente. Faz sentido, Jaque? Porque, às vezes, essa pessoa que a gente identifica que ela tem um defeito, né? Que ela tem algo que a gente não tolera, para ela isso é normal, é natural. Então, é interessante a gente entender a história por trás da pessoa. Eu fui dar um curso e tinha uma pessoa muito geniosa, com um gênio muito forte, assim, sabe? E quando ela chegou no curso, ela falou assim pra mim, eu já vou te avisar que eu sou super crítica e que eu tiver pra falar, eu vou falar na sua cara e se eu não gostar do curso, eu vou contar pra você também que eu não vou gostar do curso. E eu sou assim, viu, Gláucia? Falei, ok, respeito o teu ponto de vista. E foi interessante porque depois eu comecei a conversar com essa pessoa. E aí, essa pessoa tinha uma história de vida muito sofrida. Ela perdeu a mãe com 3 anos de idade, foi criada por uma outra pessoa. Então, a vida inteira ela teve que ser forte. A vida inteira ela teve que se impor, porque senão ela ia ser devorada por um ambiente onde ela estava. E aí você entende porque uma pessoa chega no ambiente e começa assim. E aí, quando eu me aproximei dela, eu acabei quebrando essa casca e ela se tornou minha amiga. E a gente se aproximou bastante, a gente conversou muito, deu muita risada junto. Então, aparentemente, o que era um defeito, quando eu começo a entender a história dessa pessoa e ver por que ela age dessa maneira, entendo as razões por trás, eu começo a criar empatia. E a empatia é capaz de fazer milagres na nossa vida quando a gente diz respeito aos relacionamentos, tá? Oi, Ivone! Falou com você? Que bom, Ivone. Eu fico feliz em poder te ajudar de alguma maneira, tá? Deixa eu ver. Sim, perdão é uma coisa fantástica, Ivone, que libera a gente, né? O fato de guardar rancor de alguém, eu tenho uma frase muito forte que fala assim, que quando eu guardo rancor de alguém, eu tomo veneno e espero que a outra pessoa morra. Então o rancor nada mais é do que eu me envenenando, tomando veneno e achando que eu estou matando o outro. Mas na verdade eu estou me matando. Então assim, quanto mais liberto, quanto mais desprendido eu for do rancor e quanto mais eu perdoar, melhor isso vai ser para mim. Mais feliz eu vou ser, mais pleno eu vou ser, mais tranquila eu vou ser, mais paz eu vou ter na minha vida, tá bom? Bom, continuando aqui, vamos lá então? Tá fazendo sentido? A Jaque falou que ficou claro aqui pra ela. Legal, Jaque, se tiver mais pergunta, manda aqui pra mim, tá bom? Vamos lá. Então vamos lá para a próxima dica, que é a última. Que é o que, gente? Saber pôr um ponto final no conflito.
É isso mesmo. Eu tive uma palestra com a Luísa Helena, que é atual presidente lá do grupo Magazine Luiza. E ela foi muito engraçado porque ela deu um exemplo muito interessante, que era o seguinte, que ela tinha uma premissa, né? O marido dela faleceu, mas ela tinha uma premissa no casamento dela que era a seguinte verdade para ela: você quer ser feliz ou você quer ter razão? Então, às vezes, a gente entra em conflitos dentro dos nossos relacionamentos porque a gente está tão focado em ter razão, em defender o nosso ponto de vista e impor a nossa verdade absoluta para o outro, que o que acaba acontecendo? Acaba que eu vou brigar, discutir, ter um problema, vou ficar bicudo e não vai solucionar nada. Então, quando a gente fala de relacionamento, é interessante a gente desenvolver e aprender isso, né? Eu aprender e usar essa frase na minha vida, né? Eu quero ser feliz ou eu quero ter razão? Porque às vezes eu tenho um seguinte pressuposto, que é o seguinte: eu não entro em discussão sabendo que duas pessoas não vão mudar de opinião. Então, quando eu vou entrar num debate, que eu estou conversando com alguém, e aí que surge uma questão em que eu sei que nem eu, nem aquela outra pessoa vai mudar de opinião, o que eu faço? Eu saio. Porque eu só vou me desgastar, eu sei que ninguém vai mudar de opinião dentro daquela situação, e isso vai ser extremamente prejudicial para o meu relacionamento. Então, use essa frase na sua vida, especialmente quando disser em respeito em relação ao relacionamento. Eu quero ser feliz ou quero ter razão? E saiba o momento certo de retroceder, de falar assim: quer saber de uma coisa? Eu ficar discutindo não vai trazer nada, não vai agregar nada para mim. Então, eu me retiro, eu saio. E aí o fato de você dar um passo para trás faz com que a pessoa com a qual você está conversando ali, ela também dê um passo para trás. Ou ela fala assim: tá vendo? Olha, eu tinha razão. Tá bom, ok. Eu prefiro ser feliz do que ter razão muitas vezes na minha vida, tá? Deixa eu ver aqui, algumas pessoas postando. A Josi, minha aluninha do Senac, né, Josi? Que saudade de você e os bebês, né? O bebezão, né, que é o Gustavo, e ela tem um menininho lindo, gente, coisa mais fofa do mundo. Ela fez curso lá comigo no Senac. Obrigada, Josi, pelo carinho. A Ivone de Porto Alegre. Nossa, eu morava aqui em Assis. Tá calor aí em Porto Alegre? Aqui em Assis tá muito calor, gente. Tá muito quente, Ivone, você não tem noção. Você sabe que eu amo, eu morro de vontade de morar aí nessa região, sabe? É um projeto pro futuro, né? É um projeto pro futuro, mas é um lugar lindo, né? Da gente viver, da gente se morar. Gente, só para recapitular, vamos recapitular 5 dicas. Primeira dica, saber gerenciar o seu estresse. Segunda dica, se comunicar com clareza dentro dos seus relacionamentos. Terceira dica, estar focado no presente. Quarta dica, ser capaz de perdoar. E a quinta dica, saber o momento de colocar um ponto final no conflito, ok? Alguma dúvida, alguma pergunta sobre relacionamentos saudáveis? Vamos começar a colocar em prática? Começa a colocar em prática esses 5 passos na sua vida. Identifica algum relacionamento na tua vida que não está muito legal ou que você está tendo algum tipo de problema e comece a colocar isso em prática. E aí você vai me contar, você vai mandar para mim qual que é o resultado disso. Como é que está sendo esse resultado, como é que foi esse processo. E se fez sentido para você, se você conseguiu passar por uma transformação. E se não fez também, manda para mim, conta para mim como é que foi, o que não deu certo dentro desse processo, tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? Gostaram? Se gostaram, coloca muito joinha, muito coração para mim, aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Se não tiver mais perguntas, eu vou encerrando, tá? Isso aí, já que colocar em prática. Ah, lá tá mais quente, ó. A Nilzete, oi Nilzete, tudo bem? A Ivone adora frio. Ah, Ivone, eu não gosto de frio, não. Eu gosto de calor. Nossa, o frio eu tenho uma preguiça de levantar da cama, menina, você não tem noção. Como eu tenho preguiça. Obrigada, a Kátia falando que amou. A Jaque falando que vai colocar em prática. Uma noite maravilhosa para você também, Ivone. Obrigado pelo carinho, viu? Lembrando, gente, que a nossa próxima transmissão eu vou falar sobre essa questão de como descobrir
Por que você nasceu? Qual que é o teu propósito de vida? Tem gente que trabalha e se sente vazio, né? Como é que eu descubro isso? Como é que eu descubro qual que é a minha vocação? Né? Qual que é a minha vocação? Eu nasci para fazer o que nesse mundo, meu Deus do céu? Como é que eu descubro qual que é a profissão que eu devo seguir, qual que é a carreira que eu devo seguir, qual que é a faculdade que eu devo fazer, se eu tenho que fazer outra faculdade, se eu não tenho que fazer outra faculdade? Como é que eu trabalho isso? Na próxima transmissão, a gente vai falar sobre isso. Quando vai ser a próxima live? Olha, ou vai ser na terça ou vai ser na quinta. Ainda a produção, não sei como que vai funcionar. Se a produção estiver me ouvindo, manda aqui para mim, produção. Coloca aqui para mim quando é que vocês estão programando aí a nossa próxima transmissão. Mas a gente posta aqui no Facebook, aqui na página. E aí eu vou pedir para eles já postarem com um tempinho de antecedência para avisar todo mundo, tá bom, gente? Fiquem tranquilos que a gente vai postar aqui, então entra direto lá na página, ativa as notificações da página que vocês recebem a mensagem que está começando a transmissão e as fotinhos, as coisas que eles informam, tá bom? Um beijo enorme para vocês, um beijo, Kátia, obrigado pelo carinho. Já que eu vou ficar devendo, mas depois a gente posta aqui o dia, tá? Pode deixar que eu aviso você do dia da transmissão, fica tranquila. E eu me despeço de vocês, um grande abraço. Lembrando, vamos colocar em prática todas essas dicas, vamos ser felizes, vamos manter relacionamentos saudáveis na nossa vida, que eu tenho certeza que isso vai trazer coisas boas, energias boas, muita felicidade, muita alegria, muita produtividade e muita plenitude para a vida de todo mundo, tá bom? Beijo, beijo, beijo e tchauzinho, até a próxima transmissão, tá?